grande crime de Bunyan foi que a Igreja da Inglaterra queria que ele assinasse uma espécie de licença dizendo que ele estava autorizado pela Igreja para proclamar e pregar a palavra de Deus. Mas Bunyan tinha a convicção de que o chamado para pregar vinha de Deus. E o poder da licença e o poder de controlar. E se ele assinasse a licença, estaria, na verdade, dando à Igreja o controle sobre a pregação da palavra de Deus. Literalmente, nós voltamos a isso como fizemos com Lutero. Sola Escritura. Com Bunyan, somente a Escritura é a autoridade. Não se pode colocar nenhuma outra autoridade além dela. E por isso, John Bunyan passou mais de 12 anos na prisão. Mas esses anos não foram desperdiçados, pois foram nesses anos de prisão que saiu O Peregrino e outras obras tão impressionantes como essa, não tão famosas, mas igualmente impressionantes. Então John Bunyan, com uma família de 4 crianças pequenas e a esposa, estava disposto a enfrentar 12 longos anos na prisão por consciência. Isso expressa sua convicção. O legado que John Bunyan deixou em seus mais de 60 livros tocou a vida de milhões de pessoas. Talvez 4 de seus livros em especial compõem seus melhores trabalhos. Ele começou a escrever O Peregrino enquanto estava na prisão, e o livro que temos em nossa coleção é uma 3ª edição. A primeira edição ficou pronta em 1678 e apenas um ano depois já estava na 3ª edição. O Peregrino é um livro em inglês que foi impresso mais do que qualquer outro livro na história da língua inglesa, exceto pela Bíblia. E chegou aos dias de hoje ainda como um livro muito popular. Ele tem sido um fenômeno através dos séculos, e estamos falando do século XVII, em que foi escrito. E desde aquela época ele continuou popular, continuou nos hit parades da literatura através do cristianismo. Então, mesmo hoje, ao entrarmos no século XXI, O Peregrino é ainda um trabalho bastante reverenciado. Quando ele foi preso pela segunda vez, ele também escreveu um livro que sempre calou profundo nas almas que estivessem vivendo em conflito na vida. Ele escreveu o livro A Guerra Santa. Nós temos a primeira edição do livro A Guerra Santa, impresso em 1682. E esse era um pouco mais difícil de entender. Era um pouco mais oblíquo, um pouco mais analítico. Ainda tinha a abordagem alegórica, onde a cidade e a alma humana estava sendo disputada pelo Apolião, o diabo e Deus. Então esse livro se tornou o segundo trabalho mais importante, mais reconhecido de John Bunyan. O terceiro livro pelo qual ele é lembrado é sua autobiografia. É chamado Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. Nesse livro, Bunyan descreve sua conversão, sua experiência espiritual. Mas há outro livro, não tão conhecido, que completa o Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. É esse livro aqui. É chamado Um Relato de Meu Aprisionamento. O que aconteceu foi o seguinte: em 1660, Bunyan foi preso e posto em julgamento. Ele foi condenado e passou 12 anos na prisão. Ele escreveu um relato de seu julgamento perante a justiça, e o juiz do caso, por coincidência, seria o juiz que aparece em O Peregrino, na Feira das Vaidades, conhecido como Juiz Ódio ao Bem. E Bunyan escreveu o relato de seu julgamento e o entregou, ou o deu a um amigo dele. Mas o manuscrito foi perdido. Ele o escreveu por volta do ano 1660 e ficou perdido por não menos do que 100 anos. Finalmente, em 1762 ou 63, ele foi encontrado. Então perceberam a sua importância e o publicaram. E o que temos bem aqui é esse livro. Um relato de meu aprisionamento. A data de impressão é 1765, mas foi escrito, na verdade, em 1660. Essa é a primeira edição. Neste relato de meu aprisionamento, ele não só conta sobre o seu julgamento ocorrido em Wingate, com o juiz já mencionado, mas há um trecho interessante que fala sobre a esposa de Bunyan,
que foi ter com os juízes do tribunal e apelou em favor do próprio marido. E, na verdade, expressou sentir pena dos que o julgaram, porque eles teriam que prestar contas com Deus por prenderem o seu marido, que era um homem inocente. Este livro é, na verdade, um adendo, um acréscimo ao Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. E se você quiser realmente ter um relato completo da vida e das experiências de Bunyan, não leia apenas Abundante Graça, mas leia também um relato de meu aprisionamento. E hoje, um relato de meu aprisionamento é frequentemente adicionado às cópias de Abundante Graça para o Chefe dos Pecadores. Os livros de John Bunyan são clássicos. São frutos de uma mente fértil, abundante em imaginação. Imaginação que vem de um coração convicto e contrito. São também as sóbrias reflexões de um bom soldado de Jesus Cristo que enfrentou dificuldades pelo bem do Evangelho.